Graça e paz, irmãos. Amém? Podeis assentar por um momento. Para mim é um privilégio muito grande poder estar aqui nessa manhã. Eu confesso que eu falei com o Senhor: Senhor, é uma responsabilidade muito grande. Eu vim para ministrar na igreja, mas ministrar para pastores às vezes me faz tremer. É complicado. E eu perguntei: Senhor, o Senhor é que está à frente desses homens e mulheres que eu vou falar. Pessoas que, muitas delas, têm muito mais conhecimento do que eu tenho a transmitir. Tem muito mais experiência do que eu tenho a transmitir. Por isso, Senhor, eu preciso ser usado por Ti para falar ao coração desses homens o que o Senhor deseja que eles ouçam. São líderes, pastores, pessoas que foram comissionadas por Deus para esse ministério, que com o crescimento da igreja tem se tornado, nesses últimos tempos, um ministério muito difícil. A igreja tem tomado uma dimensão muito grande, o crescimento do evangelho. Isso trouxe para alguns pastores algumas dificuldades administrativas, tanto para administrar a igreja como para administrar sua casa. Antigamente, um pastor normalmente tinha no hall de membros 200, 300 pessoas, era considerado uma igreja grande, uma igreja forte. Hoje tem pastores com 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 membros. Hoje o ativismo tem tomado conta de muitos líderes, que às vezes não sabe equacionar, não sabe como administrar essa questão. A superexposição, muitas vezes, de um ministério próspero. Não é? O ativismo tem entrado, o que eu tenho visto de pastor estressado, o que eu tenho visto de pastores que têm acabado com sua história de família. Às vezes o camarada tem um ministério próspero aberto, uma família totalmente degradada, derrotada. Então hoje eu vejo muita santificação. Eu ministro, tem dia que eu estou ministrando numa igreja pentecostal, daquela igreja que você fala aleluia, o fogo cai. Tem outro dia que você pode pular e virar cambalhota, que o povo não faz nada. Aquelas igrejas que só falta mostrar o caixão, você vê o... Então parece um velório, e no final você vai lanchar, o cara pergunta: por que o meu ministério não cresce? Eu pergunto por que ele não desaparece. Essa é a minha questão, a minha pergunta. Então hoje eu tenho lidado com muitos pastores, estou aqui inclusive por causa de um amigo que me indicou, esse homem de Deus, Zé Edmar, um homem abençoado, que me socorreu num momento de dificuldade e criamos um laço de amizade. Então eu perguntei ao Senhor: Senhor, o que o Senhor fala? Porque eu tenho minha maneira de falar. Se vocês me conhecem, alguns já me conhecem, sabe minha maneira, eu sou simples demais para falar. E para falar para pastores, aqueles exigentes. Ontem eu até brinquei na igreja, que eles gostam de ouvir aquelas palavras, na verdade, rebuscadas. E eu não sou muito de fazer isso não, gente. Eu sou meio caipira, moro lá em Xerém, né? E aprove a Deus que eu estivesse aqui hoje para falar para vocês. Olha que bênção. Benção para mim, não sei para vocês. Para mim, com certeza, é uma benção. Agora, eu não sei para vocês. Então, eu quero compartilhar com vocês 2 textos. E eu vou falar um pouquinho de família, mas também vou falar um pouco de ministério. Nós vamos ver alguns fatores que têm contribuído, que eu tenho visto, eu tenho presenciado. Hoje eu tive que parar de pregar, parar de trabalhar só para pregar. Eu trabalhava, até comentei ontem com o Noilton, trabalhava numa empresa de equipamento para cirurgia do coração, uma empresa boa que me dava. E eu fui pregar num bairro de Petrópolis chamado Carangola. E aí, no final, uma irmã falou assim: você acredita em profecia? Final do culto, o culto estava acabando, não sei por que eu não fui embora. Eu fiquei para fazer um lanche e a irmã falou: você acredita em profecia, Cláudia? Eu falei: acredito. Ela falou: dentro de 40 dias você perde seu emprego. Eu falei: puxa vida, antes eu não tivesse fé para tal coisa, né? E 36 dias depois eu fui mandado embora e Deus abriu as portas e hoje eu tenho pregado, viajado por esse Brasil aí, com essa minha maneira simples. E hoje eu vou compartilhar com vocês. Mas nós vamos iniciar com um texto de 1 Timóteo, capítulo 3, é um texto muito conhecido dos irmãos. Eu só quero abrir com esse texto, mas eu não vou comentar diretamente ele não.
1 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo de número 1, que nos diz assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, torpe de ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, para que ensoberbeça-se e não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho com os que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam primeiros provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governe bem seus filhos e sua própria casa, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Feche os seus olhos agora e não a sua Bíblia. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Queremos, Senhor, continuar compartilhando da tua presença, continuar, Senhor, ouvindo a tua voz. Por isso, Senhor, usa-me como um canal de bênção nesta hora, para falar aos teus servos, aqueles a quem o Senhor separou para esta grande obra. Muito obrigado por tudo, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Irmãos, nós vamos somente ter uma ideia aqui desse texto, porque ele fala da grandeza do ministério. Ele fala da importância do ministério e da importância dos ministros. A importância e as qualidades que nós, apesar de não ser um pastor de igreja, nós temos a responsabilidade, porque Deus nos tornou referenciais para as pessoas. Hoje você não é um simples homem, uma simples mulher. Hoje as pessoas observam vocês, ou nos observam de uma forma diferente. Eu costumo dizer que quando uma árvore grande cai, ela abre uma clareira na floresta. Com a queda de um homem de Deus, ela cria uma boa oportunidade para muitos crescerem, porque o sol vai bater, isso é verdade, Deus acaba transformando o mal em bênção, mas ela leva consigo muitas questões. Por isso, nós precisamos aprender a nos comportar diante desse ministério que foi confiado. E nós temos exemplos bíblicos de muitos homens que se perderam, porque nas civilizações, ou nos povos que circulavam o povo de Israel, sempre era de costume misturar o posicionamento político com o posicionamento religioso. Em muitos casos, os reis se ensoberbeceram e se achavam que estavam acima do bem e do mal. E nós temos que ter a consciência de que temos alguém que está sobre nós, e é Ele que dita as regras. Nós não somos dono da igreja, nós somos apenas alguém que fomos comissionados a cuidar. Então eu vou trabalhar com você duas situações. Não é nem muito comum usar dois textos, mas eu quero usar, e o primeiro texto que eu quero que você abra para nós darmos início é o livro de 1 Reis. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículo de número 19, e depois nós vamos utilizar Mateus também, 14, 22. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3, verso de número 19.
Amém? Nos diz assim a palavra do Senhor: e de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Amém? Olhe bem, vamos começar aqui e vamos observar algumas coisas no que diz respeito à liderança. Nós estamos diante da história de duas mulheres que levam uma causa para Salomão, e uma causa dificílima. E se nós observarmos essas mulheres, elas têm duas coisas, né? Ou melhor, elas têm muitas coisas em comum. As duas mulheres eram prostitutas, as duas mulheres moravam juntas no local, não receberam visita de ninguém. As duas mulheres engravidaram praticamente ao mesmo tempo, pôs uma diferença, talvez até engravidaram no mesmo dia, porque uma diferença de 3 dias para o parto não é uma diferença tão grande assim. Essas duas mulheres tiveram meninos, e essas duas mulheres tiveram a oportunidade de criar seus filhos. As oportunidades foram iguais para essas duas mulheres, mas nós vamos ver uma diferença muito grande aqui entre uma mulher e outra. Eu quero colocar esses dois meninos que nasceram, eu quero colocar essa oportunidade que as duas mulheres tiveram como nosso ministério, como a possibilidade que nós temos, né, ao ganhar do Senhor, o privilégio de termos um ministério para levar à frente, algo para fazermos crescer, algo para amamentar, algo para cuidar, para limpar, algo que nós queremos ver o sucesso, que nós queremos que aquele filho, que aquele ministério cresça, prospere, na verdade, que aquele ministério honre o seu nome também, porque você vai honrá-lo, você vai investir nele. Mas nem todos os líderes são assim, porque hoje eu também quero falar de líderes que deitam sobre o seu ministério, ou que deitam sobre sua família, pessoas que têm a oportunidade, como essas duas mulheres tiveram. Mas hoje eu vejo pessoas que se deitam sobre o seu ministério, quando não mata, sufoca o coitadinho, que ele não cresce de jeito nenhum. E aí fica, e pior, que eu vou mostrar para você hoje, o ministério falido, ele acaba prestando atenção no ministério próspero. As duas mulheres têm condições iguais, elas estão ali, engravidaram, tem tudo, né? Então você pode olhar, mas são prostitutas, é verdade, mas eu não quero aplicar isso aqui nesta manhã. O que eu quero mostrar são as oportunidades, porque oportunidade todo mundo tem. Todo mundo tem as oportunidades. Para uns elas são mais fáceis, para outros são um pouco mais difíceis. Mas todos nós temos a oportunidade. Você nasceu com inteligência, você nasceu perfeito, glória a Deus por isso. Você tem a oportunidade de ir à frente, de prosperar. Mas o que você vai fazer com aquilo que Deus te deu? E a primeira coisa, como nós lemos aqui, nossa situação tem que começar dentro da nossa própria casa. Como é que anda a família dos pastores? Eu tenho ministrado bastante para pastores. Esse dia foi ministrar num evento grande da Igreja de Deus, só para pastores e esposas. E às vezes nós vamos conversar, a igreja tem tomado o primeiro lugar na vida de muitos homens de Deus. O crescimento da igreja, a igreja hoje ela exige de você, ela exige tempo. Tem pastor que o telefone não para de tocar, é o tempo inteiro. O filho está com dor de barriga, quem é que cuida? Não é nem o médico, é você. As coisas hoje têm tomado uma dimensão que exige mais. E aí nós estamos lidando com um problema sério. Os lares às vezes estão ficando em falta. E o pastor precisa aprender a equacionar isso. Precisa aprender a separar casa de igreja. Porque seu ministério mas ele depende da sua família. Pelo menos a Bíblia diz aqui que aquele que não governa bem, você pode governar bem sua empresa. Para você governar bem sua empresa, não tem problema, você pode governar sua empresa e não está bem em casa. Mas a igreja não é simples assim. A igreja é o corpo do Senhor. Então nós precisamos, eu sei que é difícil, eu ministro direto para a família, estou até cansado de ministrar para a família, falei até com Deus, Senhor, me dá uma folguinha aí. Porque eu ministro direto, eu preparo palavra para a família, todo mundo quer ouvir eu falar, eu já não aguento mais, não tenho nem mais o que falar. Eu tenho orado, Senhor, me dá umas coisas novas, porque eu não estou. Porque eu sei do desafio, querido, que é viver. Principalmente para você, que é pastor. Porque para nós que somos líderes, parece que o casamento da gente é uma coisa difícil.
A mulher da gente parece que veio com todos os acessórios, veio completinha de fábrica. A mulher parece que tem tudo, a mulher tem dor de cabeça, a mulher tem TPM, a mulher tem isso, a mulher é temperamental, a mulher do outro é tão boa, eu, na verdade, não tem nada, mas ele também não é pastor. Ele não é líder. O grande desafio, o filho dos outros é tão certinho da gente. Esse dia eu brinco sempre com isso, meu filho me fez tanta raiva que eu falei, cara, às vezes eu entendo porque tem animal que come filhote no ninho. Você me rouba minha paz. Antes de vir pra cá, eu tive que tirar videogame, tive que tirar isso, tive que tirar tudo, garoto. A família da gente, o negócio é família. E tá todo mundo de olho em você. A sua família tem que ser a modelo. Você não pode cair. Você não pode acontecer nada. Sua mulher tem que estar sempre sorrindo. Você não tem conta para pagar, você não tem nada. Você tem que chegar na igreja, minha irmã, vai Senhor. Tá com dor no rim, mas tem que rir. Que o povo não aceita. Olha, o pastor hoje está mal-humorado. Hoje eu vejo os desafios, né? Então o casamento, nossa casa, tem que estar bem. E para isso, nós vamos ter que aprender, querido. Aprender a administrar essas questões. Aprender a ter um bom diálogo, o marido e a mulher, aprender a começar do zero. Às vezes eu vou em casas que eu digo para os maridos, vamos zerar tudo, vamos zerar hoje, então vamos zerar. Zera o cronômetro, vamos lá, mulher, joga tudo em cima dele agora. Fala tudo para ele me fez isso, ele fez aquilo, ele não fez aquilo, ele fez isso, ele fez aquilo, ele me envergonhou, no dia do meu aniversário ele esqueceu, isso, zera, joga tudo em cima dele. Depois eu falo pro cara, zera agora você. Ai, aquele dia ela estava com... ela estava com dor de cabeça. Aquele dia ela estava assim. Aquele dia eu precisava dela, ela não foi. E aquela coisa toda, zerou. Então vamos começar do zero. Vamos começar tudo de novo. Nós como líder, precisamos. Gente, eu ministro para a família, mas tem hora que dá vontade de matar a minha mulher. Eu tenho essa vontade. Será que é só eu? Eu estou falando para a líder, você me entende. Que pior, líder, ele não tem nem com quem se abrir. Como é que você vai falar para um membro seu, cara? Ontem eu quis matar a minha mulher. Às vezes o cara tem um problemão, ele não tem nem para quem contar. Como é que ele vai falar para um membro dele? Cara, eu não aguento, tem 2 meses que eu não chego junto na mulher, que a mulher não quer nada comigo. Você tem coragem de falar isso para um membro seu? Não tem. Você tem coragem de falar para uma irmã na igreja? Pô, meu marido tá ruim demais. Tá fraquinho, o negócio dele não... Dá vontade de ir, não é? Ezequiel, no Vale dos Ossos Secos, e orar por ele. Ossos secos, ouvir a palavra do Senhor. Não dá, irmã? Para ver se o Espírito entra e o exército se levanta, não é verdade? Pastor, às vezes não tem com quem se abrir. O camarada está naquela pressão, naquela tensão, e tem que ver isso, tem que pagar, aquela coisa toda. Tudo isso é o dinamismo da vida pastoral hoje. O camarada tem que ser feliz, tem que ser bonito, tem que andar com terno diferente, tem que ter sempre uma palavra boa. Ninguém quer saber de onde vem. Quantos problemas você teve naquele dia? O pessoal quer sentar cansado do trabalho e quer que você pregue aquela palavra do céu. Ainda que você tenha passado um dia infernal. Você está doido para chegar na igreja e falar para alguém, prega aí hoje, meu filho. Que eu não tenho nem prego para hoje, não. E esse é o dinamismo hoje, né? E isso tem trazido um problema familiar. E eu quero dizer uma coisa para você. Nossa vida familiar é igual carninha do baú, tem que estar rigorosamente em dia. Sob todos os aspectos. Ou não é? Nós precisamos aprender a equacionar os nossos problemas. Aprender a resolver as situações. Como vai ser? Eu não sei. Pergunte a Deus, eu já tenho meus problemas. Como é que eu vou ajudar você a resolver os seus? Você fala com Deus, tem hora que eu falo, Senhor, essa mulher não é, foi o Senhor mesmo que me deu. Esses filhos foi meu, minha mulher gerou um alien. Isso é um monstro que veio do ventre da minha esposa. Os agregados que vêm no pacote, eu prego sempre sobre eles. Não é? Ainda vem uma sogra, e hoje sogra vive mais, porque a perspectiva do brasileiro está aumentando. Hoje uma sogra pode chegar até os 100, não é verdade? Aí você tem filho, agora em mesmo tem um montão de meu Deus, de genro, só a graça, isso é vida, e pastor parece que gosta de filho. Tem uns que tem uma penca, hoje já está diminuindo, não? É aquele montão de gente, aquela família, quanto maior a família, maior a problemática. É assim que funciona. Então hoje, o que eu tenho visto? Toda essa dinâmica
tem feito a família, né, pastoral, que é tão exigida, sofrer com as pressões. Eu vejo pastores pressionados, coagidos muitas vezes, por situações difíceis de se administrar. Por isso é que eu quero compartilhar essa palavra com você, desses dois tipos de líderes que o Senhor, né, colocou no meu coração nesse texto. Porque nós vemos aqui uma mulher, ela não queria matar seu filho. É óbvio que ela não queria. Isso aí é inegável. Que aquela prostituta queria ter deitado sobre seu filho e tê-lo matado, isso aí é lógico, que ela matou o filho sem querer. Ela matou o filho, né, por desleixo. Ela não notou a criança dormindo do lado dela e ela acabou sufocando, mas ela matou o filho. Por querer ou não, ela mesma tirou a vida do seu filho. Hoje eu tenho observado e visto pastores deitando sobre o seu ministério, pastores sufocando o seu ministério. E eles mesmos não são os outros, não, com uma mesmice. Hoje eu fico observando com ciúmes. Hoje eu vejo, às vezes o camarada é um pastorzão, pastor. A primeira coisa que eu quero falar para você, pastor não é pregador, nem sempre. Tem cara que é pastorzão e não prega nada. Nada. Tem cara que se você sentar para ouvir o cara pregar, você fica com raiva, Senhor. Puxa vida, Senhor, pelo amor de Deus. Mas o cara é um pastorzão, mas ele não bota o outro cara para pregar, porque o cara prega mais que ele. E se o cara pregar mais que ele, a igreja pode gostar mais do cara do que dele. Aí ele fica aí, miserável. Ninguém mandou você ser bom, você ser melhor que eu. Hoje e o ministério tinha tudo para prosperar, tinha tudo para ir adiante, mas ele deitou ele. Por que não cresce? Por que não vai? Porque as pessoas mesmo hoje estão sufocando. E às vezes estão fazendo sem má intenção. Não estou falando que estão intencionados, não. Tem gente que é ruim mesmo. E eu conheço o cara. E ele fala comigo, não bota para pregar não, Cláudio. Se eu botar para pregar, o pessoal, como é que eu fico eu? Eu falo, pelo amor de Deus, tem misericórdia. Eu conheço gente, pastor que tem medo até de ministro de louvor. O cara canta muito, o pessoal gosta mais dele do que eu. Quando ele canta, todo mundo levanta, aplaude. Quando eu canto, o pessoal chora. Claro, rapaz, vai ver como é que você canta. Grava e bota para você ouvir, ninguém aguenta um negócio desse. Se tem uma coisa que nós precisamos saber, é que não sabemos. Quem sabe que não sabe, já sabe alguma coisa. O problema é que tem gente que não sabe, aí ele pensa que sabe, olha a confusão que ele arruma. Então hoje eu fico observando essas situações. A mulher não queria matar o filho, é lógico que ela não queria. Só que ela matou. E nós precisamos, eu quero pegar um gancho aqui para aplicar na sua vida e na minha também, que nós precisamos aprender que a qualquer momento de nossa história você pode errar, você pode cair. Pode acontecer algo com você que você não gostaria que acontecesse, mas aconteceu. E você é um homem de Deus. E o homem de Deus precisa aprender a se recuperar depois de queda. O erro desta mulher não foi simplesmente matar o filho. Foi não se conscientizar que ela mesma tinha feito aquilo. Um exemplo que eu acho fantástico de Davi foi quando ele cometeu aquele erro, tentou encobrir de todos. Não sei como é que um homem de Deus faz aquilo. Deita com a mulher do cara. O cara estava na batalha, vocês conhecem o texto, não precisa eu ficar citando, né, tudo. E aí então, quando ele descobre que a mulher está grávida, a primeira coisa que ele faz é o quê? É tentar ludibriar. É tentar mover os pauzinhos para que ele resolvesse. E resolveu tudo, o cara morreu, ninguém soube, só 3 pessoas sabiam, 4. Ou não sei se é 4 ou 6. Porque era ele, a mulher, o cara que era o mensageiro também sabia. E eu não sei se é... que aqui nós temos 3. Eu não sei se são 3, são 4 ou 6. Porque Deus também sabia. Se Deus sabia, o Espírito Santo também. E Jesus também. Então, não sei se vocês vão imaginando isso aí, ok? E o que aconteceu? O profeta foi lá e falou assim... Não, por quê? Porque Davi era um líder. E ele caiu, mas ele não conseguiu enxergar que estava caindo. Ele estava num poço, num abismo. E aí mandou o profeta Natan, e foi Natan, não foi Nagol, não foi na Varga, não foi Deus, foi Natan e falou para Natan, dá um pulinho lá e fala com Davi, porque ele está pensando que enrola os outros, vai me enrolar também.
Tá pensando que vai me enrolar também? Vai lá, fala para ele que eu vi o que ele está fazendo. E agora ele está lascado. Quando Natan fala, o que Davi fez? Sabe o que ele falou? Não arrumou desculpa. Ele disse o quê? Senhor, eu pequei. Ele confessou, ele admitiu. Até então ele não tinha conseguido enxergar seu erro. Essa mulher está nessa situação. Ela não consegue enxergar. Ela acabou matando. Hoje tem gente matando sua igreja, matando sua família, matando seus filhos. Eu, por exemplo, quase matei minha mulher com ciúme. Gente, eu sou ciumento demais. Eu tenho ciúme até na minha sombra. Não sei de onde veio tanto ciúme, meu Deus do céu. E eu ia num lugar, se eu achasse um homem mais bonito que eu, o que não era muito difícil, eu queria ir embora. Eu falava assim, eu estou com dor de cabeça. Ela falava, então vai você que eu vou depois. Eu falei, não, posso precisar dos seus cuidados. Não, minha mulher não estava aguentando mais, eu estava sufocando. E depois eu disse, sabe o que era mais difícil do ciumento? É descobrir que não é que ele não confia na outra pessoa, ele não confia nele mesmo. Eu descobri que eu era um bosta. Eu descobri que eu era um Zé Mané. Eu falei, é difícil você ter uma leitura de você mesmo. Não, o bom é você enxergar defeito dos outros. Os seus, às vezes, é muito difícil. E minha mulher falou, não estou aguentando mais você, rapaz. E eu falei, Senhor, eu vou tomar uma posição, eu confio no Senhor. Eu não estou lá, mas o Senhor está, o Senhor fica de olho nela, tá bom? Então eu vou combinar assim com o Senhor, tá certo? Então vamos, você mudar aí, ficava assim, e chegava num lugar, tinha alguém que eu achava que era ameaça para mim, sabe o que eu fazia? Filha, fica aí que eu vou dar uma voltinha, agora mesmo eu volto que eu preciso resolver umas coisas que eu tinha esquecido. Voltava, depois apanhava a mulher feliz da vida. Ficava lá conversando com as amigas dela, e eu ia dar uma voltinha. E assim, eu fui porque minha mulher não estava aguentando mais. Também falei com minha mulher, filho, vamos melhorar o negócio aí, nós dois. Poxa, não aguenta assim não, o homem quer fazer sexo todo dia, não é, pastor? Principalmente pastor que fica estressado. Pastor quer passar o cerol fininho, não é verdade? Quer chegar junto da mulher, poxa, você que é mulher de pastor, pelo amor de Deus, o cara está estressado, é membro, é isso, é aquilo, ninguém bate na porta do pastor para falar, trouxe um bolo, trouxe um pepino, não é, na verdade, é sempre assim. E aí o seu marido fica estressado demais, eu fico imaginando a quantidade. Eu, que não sou pastor, só vou pregar na sua igreja. Pessoal ri pra caramba. E até se eu falar uma besteira no púlpito, ninguém fala comigo, vai reclamar contigo. Então às vezes você pode achar que eu estou levando bênção e eu acabo prejudicando a situação. Depois você fica estressado. E o que o cara quer, irmão? O que o cara me imagina? Puxa, ainda sua mulher tinha que estar aqui para ouvir isso. Você que é amiga da mulher dos caras, que a mulher não veio, depois você fala para ela, por favor. O homem fica doido, gente. O homem estressou, ele quer você, irmã. Você é o gadernal do seu marido, você é o Lexotan, o calmante do cara, é ou não é? Eu tenho falado muito para isso em encontro de casais. Então tem que ser assim, a mulher. Eu sei que dia de mulher é estressante, mas tem que ser, o casal, um marido pastor, tem que ir, tem. Senão o cara endoida. Não, isso é coisa de homem, eu vou fazer o quê? Foi Deus que criou, reclama com ele. Isso não é defeito de homem, isso é acessório de homem, ok? Já veio no pacote, é assim que funciona. Então, eu fico observando, hoje, as pessoas vão frustrando, elas mesmas vão matando. Foi isso que aconteceu com essa mulher. Ela deitou em cima do filho, e o filho foi sufocando. Ela não notou. Ela estava dormindo quando isso aconteceu, né? Porque assim as coisas vão acontecendo e os pastores muitas vezes não vão prestando atenção. Vamos supor, eu vou à igreja pregar, gente, que dá vontade de eu ir embora. Eu estou falando sério. É porque a obra é de Deus. Tem lugar que eu vou. Puxa, esse dia o pastor me chamou e falou, vou avisar uma coisa para você, aqui não bate palma, aqui não fala língua estranha, aqui não faz isso, aqui não faz aquilo, aqui não faz isso, aqui não faz isso, então olha o que você vai pregar, hein? Aí eu falei assim, olha o que eu vou pregar. Eu falei, Senhor, eu não vou pregar não. O cara não pode fazer nada, então por que ele não prega? Na verdade, sabe, tinha umas 20 pessoas na igreja do cara. Eu era 21, ainda bem que eu estava só de passagem, porque eu não ia ficar num ambiente daquele. Ninguém aguenta aquilo não, pelo amor de Deus.
Então, o que você precisa entender é que você tem um ministério na mão. E esse ministério precisa crescer. E é lógico que ele não vai crescer a todo custo. Não estou falando para você fazer qualquer coisa, virar cambalhota lá na frente para crescer, não. Porque o evangelho do Senhor é inegociável. Estou falando para você negociar a palavra da verdade, não. A verdade é uma só, amém? Mas a maneira de apresentar um negócio, você tem que melhorar uma igreja moderna que você tem na mão. Se administra a garotada que é o pancadão. A bateria do ano, você tem a velharia. Os homens que o ouvido dói da bateria, pelo amor de Deus, baixa aí. Ô pastor, por que a gente não canta aquele hino? Me converti naquele hino, o cara tem 50 anos de evangelho. O hino é depois da guerra, é ou não é verdade? Ele quer que a igreja toque aquilo e você tem que administrar isso tudo. Você tem que dar de comer para esse povo todo. Você tem que fazer isso crescer. Deus entregou nas suas mãos. Seria tão bom se Deus entregasse para você uma igreja certinha, todo mundo casadinho direitinho, os filhos tudo direitinho, horário do culto todo mundo senta, ordeiramente. Seria maravilhoso. Mas não é assim. Você recebe na sua igreja o cara que casou, separou, tem 2 filhos. A mulher que casou, separou, tem 3. Casou com o cara que separou e agora os 2 tem mais 2. Aí o cara chega na igreja, é o meu, os seus e os nossos, na verdade. E Deus diz, toma! É isso. Tudo isso. E você tem que fazer isso, você tem que amamentar isso, cara. Você tem que fazer esse negócio crescer, você tem que limpar. É ou não é? Porque criança, ministério, ele exige do ministro, tem cuidados. É ou não é? Quando você vê um ministério crescendo de uma forma firme, forte, consistente, vai conversar com o pastor para você ver como é que é desafiador, como é que é trabalhoso. Você pensa que o negócio cresce da noite para o dia? Não cresce não. O negócio vai devagar, vai moderadamente. Primeiro ele vai fazendo nas calças. O ministério faz, a sujeira. Depois ele vai aprendendo a controlar. E vai crescendo. Então o ministério precisa de cuidados. Ele precisa de carinho. Ele precisa de respeito. É como uma família, na realidade. Às vezes nós temos dificuldade para entender isso e para administrar essa situação toda. A mulher deitou e ela matou o filho. E ela só acordou depois que o filho já estava morto. Agora o que ela vai fazer? Ela precisa fazer alguma coisa. Ela precisa tomar uma providência. Pois foi ela mesma que matou seu filho. O que ela vai fazer? Ela tinha que enterrar seu filho, aprender com uma lição, né? Ter outro filho, cuidar do filho, mas não. Ela vai vagarosamente na cama da outra mulher, observa o filho vivo da mulher, pega o filho da mulher e põe o dela morto. Ela não queria o filho da mulher, porque ela não sabia cuidar de filho. Ela ia acabar matando a outra criança também. Ela não queria. E eu vou mostrar para você mais à frente, você que já conhece a história, sabe que ela não queria o filho. Se ela quisesse, ela não mandava matar o garoto. Quando Salomão dá a ideia de partir o garoto no meio. O que nos indica que ela não queria a criança. O que ela queria é que a outra também não tivesse, já que ela não tinha. Que a outra também não crescesse, porque ela não cresceu. Que a outra também não prosperasse, porque ela não prosperou. Porque é difícil você olhar o outro indo e você ficando para trás. O ministério do outro, você fala, esse miserável, o que ele tem, meu Deus do céu? Dá uma raiva, não dá? Você olha e fala assim, Senhor, o que eu faço? Puxa vida, o outro vai e eu não vou, porque... Pô, o cara tirava 0 no seminário e eu só tirava 10, olha agora, o que dá vontade de esganar o cara. E o cara vai prosperando. Quando você olha para o outro indo, por isso que eu falo, querido, você tem que ir. Você tem que, nem que seja devagarzinho, você tem que andar para frente. Porque é terrível você olhar os outros irem. Não sei só eu, de repente sou só eu que sou assim. Né? Os outros vão, eu, graças a Deus, estou andando para frente. Estou andando devagar, mas estou. E estou indo. Mas, quando você olha o outro indo, a mulher olhou o filho da outra vivinho e o dela morto, ela pensou, eu vou trocar. Eu vou botar o meu morto no lugar dela
do dela e vou pegar o dela. E ela fez. E de manhã, quando a mulher acordou, que foi amamentar o filho, descobriu que o filho estava morto. E ela olhou, não era o dela. Não tinha testemunha, não tinha ninguém. Ela leva o caso para Salomão. E diz, olha, o filho dessa mulher morreu e ela botou no lugar do meu. E a outra disse, não, quem morreu foi o dela. O meu é esse aqui. E Salomão disse, então pega a criança e parte no meio, dá metade para cada uma. Aí imediatamente a mãe do garoto disse, não mata esse menino, não mata. Entrega este garoto nas mãos dela. E a outra disse, não, corta o menino no meio. Nem eu, nem ela. Olhe bem o que essa mulher disse. Eu não vou ficar, ela também. Ali ela acabou se denunciando. Quando ela disse nem eu, nem ela, o que ela está dizendo? Quem morreu foi o, mas eu não quero que a outra também permaneça. Nós, mais vocês do que eu, que são pastores, são líderes de igreja, meu ministério é itinerante, vocês precisam entender que o ministério vai exigir de você, muitas vezes, muito mais do que você tem para oferecer. Você vai enfrentar situações que vai requerer de você muito mais habilidade do que você tem. A diferença é que você serve um Deus poderoso, e esse Deus pode dar habilidades a você para superar as adversidades. Habilidades que você não tem, mas que Deus pode oferecer e pode te conceder. Deus pode dar situações, muitas vezes, que você acha, eu não tenho como resolver, mas Ele te dá sabedoria para você resolver aquilo. Deus te dá condições de amamentar o seu ministério, de ver seu ministério crescer, de olhar para seu ministério, olhar para sua casa, olhar para sua família e dizer, olha, nós estamos indo. Quantos anos eu tenho de ministério? Olha como é que o meu ministério tem sido próspero, olha como Deus tem sido bondoso para comigo. Mas isso é algo que não é fácil e que precisa ser administrado no dia a dia de cada um dos líderes, principalmente na mente de cada um de vocês. Esta mulher que cuidou do filho vai ter seu filho em suas mãos. Salomão disse, pega e dá para ela. Essa outra não tem como cuidar. Ela não é a mãe verdadeira. O filho dela, ela matou. Hoje, quem não cresce, fica olhando. Eu vejo muitas vezes o pastor dizer, o ministério daquele ali cresce, a igreja dele é porta larga. Não é não, rapaz. É que você tem que saber primeiro quem você tem nas mãos. E para cuidar do seu povo. Às vezes a igreja do outro é 200 metros da sua, mas o povo é diferente, a estratégia é diferente. Você precisa aprender a conhecer seu rebanho, a saber as ovelhas que você tem, que muitas vezes vai ser ovelha que você dá vontade de levantar na madrugada e orar a Deus para levar para o céu aquelas ovelhas. Fala, Senhor, igual Moisés falou, esse povo, o próprio Deus falou com Moisés, que povo é esse, hein? E daí Moisés deve ter falado, foi o Senhor que me deu. Mandou eu tirar isso, não é à toa que estava cativo. O Senhor mandou eu libertar, agora olha que pepino que eu estou na mão aqui nesse deserto. O povo não podia enfrentar uma dificuldade, até Deus se aborreceu, falou, Moisés, vão matar eles, vão. Moisés, que já tinha laço afetivo, falou, deixa esse povo assim mesmo, é ruim, mas vamos. Aí Deus falou, então manda para lá, deixa que eu mato uns e acaba resolvendo essa situação. Só para até Deus às vezes dá vontade de matar uns, imagine você que aquela zíngua que Deus colocou na sua mão para você. Então, eu fico observando, e você tem que alimentar tudo isso. Você tem que fazer esse negócio crescer. Como você vai fazer? Eu não sei. Se eu soubesse, eu falava. Se eu tiver, e também não ia falar de graça não, que eu ia pedir um dinheiro. Não, mas quem pode fazer? Você está numa igrejinha, lá no céu, não tem um rapaz que estava numa igreja. Botaram o cara numa igreja, num lugar ruim. Aquele lugar que ninguém vai. Mandaram o cara para lá. O terreno lá custava R$1.000. Um terreno para custar R$1.000. Ele tem que fazer parede e meia com o inferno, não é verdade? Pois bem, mandaram o cara para lá. Meu irmão, o cara chegou lá, ele e a família dele.
Só. E rebentava a boca do balão, o cara com violãozinho, cantava aquela musiquinha, e o pessoal começou a chegar, e o cara pregava, parecia que tinha 1000, só tinha 3, 4. Pregar para muita gente é mole. Quero ver você começar do zero, do nada, e ele foi. Até os terrenos valorizaram. A igreja cresceu. O bairro lá, eu moro em Xerém. Xerém, você sabe onde é? É no fim do mundo. É nos confins da terra. Eu acho que aquele termo confins da terra, vai até os confins da terra, foi quando chegou lá em Xerém. É lá. E Xerém já é o confim. Esse lugar que eu estou falando é o confim do confim. É no finalzinho. Mas Deus faz maravilha. Deu estratégia àquele homem. Eu já fui na igreja do cara pregar. É um negócio fantástico. Fantástico. O camarada, ele prega com garra, ele dirige com garra, está todo mundo empenhado, tudo direitinho. É aquele povo, o povo não sabe nem ler direito, mas está lá louvando a Deus. A igreja não é muito grande não, mas tem gente pendurada pela janela, e Deus está honrando o ministério do cara, está lá prosperando. Foi o jeito que Deus utilizou para abençoar aquele lugar. Foi a estratégia que Deus deu para ele. Cantam as músicas que nunca, essas igrejas grandes não cantam. Às vezes você fica até meio enrolado, quem não tem aquele negócio para passar. Tem multimídia, não tem nada. O que tem é o poder de Deus naquele lugar, e Deus vai abençoando. E é isso que um homem de Deus precisa. Não somente para abençoar a sua casa, mas para abençoar a sua vida também. É Deus quem faz você prosperar, é Deus. Saiba de uma coisa, é Deus que faz você prosperar. É Deus que me faz prosperar. Às vezes nós não temos consciência, ou melhor, falamos isso, mas não temos a conscientização. Então, você precisa, Deus te deu. Ou você mata, ou você alimenta e vê crescer. Às vezes você vai ter que dar para seu filho coisa que você não gostaria de comer. Pega uma criança novinha, você come aquele mingau, que troço nojento. Mas o filho come. Às vezes você vai ter que dar para sua igreja o que você não gosta. Às vezes você não gosta daquela música moderna, aquelas coisas. Troço chato pra caramba. Mas a garotada gosta, eu vou fazer o quê que esse menino gosta? Aí você canta lá, foi na cruz. Oh, pode olhar para os meninos. E os coroas estão lá, foi na cruz, onde um dia eu vi. Aí você começa a cantar lá, poderoso Deus, poderoso. Aí a garotada, poderoso Deus, fala aquilo 100 vezes, poderoso Deus. Parece que Deus tem problema de autoafirmação, não é verdade? Poderoso Deus. Aí os coroas ficam tudo lá. Ninguém aguenta. É esse povo que você tem. É esse povo. O cara chega 8 horas no culto e reclama que ele termina às 9. E o culto começa às 7. O cara já chega atrasado no culto, ele chega atrasado para entrar e chega atrasado para sair. Não é verdade? Pastor, esse culto está terminando tarde. Você chegou a que hora? Eu cheguei às 8. Quem reclama são sempre esse povo todo. Por isso que eu falo, graças a Deus que eu não sou pastor, Senhor. Aleluia. Às vezes eu olho para a minha vida e falo assim, porque eu não tenho, eu vejo esse cara saindo do seminário, pensa, vou para uma igreja boa. O que é igreja boa? Igreja boa é aquela que está cheia de pecador, cheio de preguiçoso, mentiroso, fornicador. Isso é que é a igreja boa. Porque é ali que o poder de Deus vai se manifestar para mudar essas línguas, tudo, não é verdade? Então cuidado quando você está orando. Senhor, me dá uma igreja ruim. Dá uma igreja ruim. A igreja ruim é de todo mundo certinho, não é verdade? Todo mundo. Então é isso que vocês têm. É esse o grande desafio, né? Então muitas vezes, só que eu conheço pastores, né? Não vou falar nome e não vou falar denominação, mas que o cara diz mesmo, quem manda aqui sou eu. Aqui tem que dançar a música que eu cantar. Aqui vem com essas ideias não, essas modernidades, essas coisas, não pode. Você tem que ouvir, observar, analisar, julgar, tem que ver tudo. Então, é esse o povo, amém?
Agora eu quero te mostrar um outro texto aqui rapidinho, de Mateus 14, 22. Isso é uma mensagem que eu gosto muito e eu quis adaptar para falar com vocês. Obrigado, deixei meu lenço lá no carro. Mateus 14, 22. Amém? Essa mensagem completa o que eu estava ministrando. Nos diz assim: e logo ordenou Jesus aos seus discípulos a entrarem no barco e que fosse adiante para outra banda enquanto ele despedia as multidões. E despedida a multidão, subiu para orar à parte. Chegada já a tarde, ele estava ali só, e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo forte vento, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se o que estava do barco e adoraram, dizendo: és verdadeiramente o filho de... Preste atenção em mim aqui, rapidinho, né? Eu vou pegar mais alguns minutinhos para falar desse texto, porque agora eu quero falar para você sobre o desafio de fazer coisas diferentes. Ser desafiado a sair da mesmice, ser desafiado a arriscar, e muitas vezes fazer coisa que não vai dar certo. E se não der certo, o que você faz? Não faz mais. Ué, não é verdade? Você não é burro, não deu certo? Deu certo. Então você não faz mais, deu certo, você manda bala e continua fazendo. A primeira coisa que nós vamos ver é que o texto diz que logo Jesus ordenou seus discípulos a entrar no barco, mandou, determinou. Por que Jesus mandou, determinou e obrigou? Porque os discípulos não estavam afim de ir, senão não precisava mandar, obrigar, determinar. Você só obriga, determina e manda quando alguém não está afim de ir. Mas por que Jesus obrigou? Ele tinha o direito de obrigar? Tinha, por quê? Ele está falando com quem? Com seus? E discípulo precisa estar pronto para fazer a vontade do seu e não da sua. Então tem hora que você vai ter que fazer o que você não quer fazer. Esse dia eu fui pregar num culto, no lar, preguei, eu gosto muito de pregar. No final a irmã falou assim: boa palavra, irmão, eu não tenho nada para comer. Eu pensei: mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu fui chamado para pregar. E o Senhor então tocou no meu coração e falou assim: agora você vai ofertar. Eu falei: mas eu não estou afim. Eu só tinha 50 reais, poxa. Era uma onça. Onça está em extinção. Cara, era só, o meu dinheiro era só aquele cinquentinho. E o Senhor falou: agora você vai ofertar. Eu falei: puxa vida, hein? É? Despedi da onça. Falei: vai embora, minha filha. Vai fazer o quê? Vontade de dar eu não estava. Se eu falar que estava, eu estou mentindo. Se eu falar que eu estava, eu estou mentindo. Mas eu não estava. Mas eu falei: vai, onça. Vai embora, minha filha. Que discípulo ele precisa estar preparado para fazer o que ele não quer. Muitas vezes eu pego meu dízimo do final do mês e vou entregar. Eu não estou afim, não. Não, estou falando sério. Estou falando para líder, eu posso falar. Não estou afim de entregar meu dízimo. Eu olho aquele montante, e o Senhor tem abençoado muito, graças a Deus. Eu falo: puxa vida, podia comprar umas coisas com esse dinheiro, mas eu vou lá contra a minha vontade. Porque a oferta é que tem que ser com alegria, dízimo pode ser chorando. Pode ser não, tem que ser também. Oferta com a Bíblia não diz para você dar dízimo sorrindo, diz: Deus ama o que dá. Aliás, o texto sempre está se referindo a oferta. Porque oferta, você oferta 5 reais. Agora que é dinheirão, às vezes eu vou chorando. Vai embora. Porque discípulo não faz. E hoje, inclusive, tem líderes que não prosperam porque não são fiel. Hipocrisia. O cara manda os outros fazer, mas ele não faz.
Com o texto de Malaquias que a gente gosta de pregar para o povo, o Malaquias não está falando para o povo, não. Malaquias está falando só para os cabeção, só para a liderança. Vocês estão roubando. Aí hoje a gente fala para o povo, vocês estão roubando. Então tem cara pregando para os outros, ser fiel, mas ele não é fiel não. Aí o cara está numa pindaíba, porque olha, eu vou falar, eu expliquei até isso quando eu preguei. Ó, prosperidade segue 3 princípios, queridão. Primeiro, trabalho. A Bíblia diz que quem não trabalha não. Segundo, boa administração. Quer ter dinheiro, administre bem. Dinheiro é igual a mulher. Administrou bem, rende. Administrou mal, dá prejuízo. É assim que funciona. É igual a mulher, sim, ok. Uma mulher bem administrada, a Bíblia diz que se um cego guiar o outro, os 2 caem no buraco. Como é que a mulher vai ser guiada por um homem cego? Então não tem jeito, não é? Tem que aprender a administrar. Aí o cara administra mal, gasta o dinheiro todo, aí vem o devorador. Que devorador, meu irmão? Eu conheço gente que o devorador não se aproximaria dele com medo do cara gastar o dinheiro do devorador. Aí não tem gente que se o devorador fosse lá, ele gastava as economias do devorador, estou falando sério. Tem gente que administra tão mal, são pastores. Eu estou falando, hoje eu não estou falando, eu estou falando de homem de Deus, cara endividado, nome no SPC, nome nisso, nome daquilo, deve na tendinha, deve não sei aonde, pelo amor de Deus, não pode. Administre bem seu dinheiro, rapaz. Esse dia eu fui na casa do irmão, preguei nisso, deixei até registrado lá, né? Na Metodista Ueliana, fui na casa de um cara que eu não aguentei, eu olhei a geladeira do cara, o cara era um obreiro do Senhor, eu achei que a geladeira dele estava endemoniada, gente, ela estava amarrada com elástica assim, ó, foi isso deve ser capeta nessa geladeira, esse negócio, fiquei até meio desconfiado, aí ele viu que eu estava olhando para a geladeira, sabe o que ele falou? Tem 25 anos, a minha vontade era falar, o mamute passou aí, cara. Isso tem gelo da era glacial, isso aí, na verdade. Isso aí, tem que ver se a Arca de Noé não está nesse negócio aí. Você está rindo, mas os caras administram mal. É. E terceiro ponto de prosperidade. Primeiro é trabalho. Segundo é administração. E terceiro é fidelidade. Tem problema financeiro que é problema espiritual. É devorador. Agora, tem problema financeiro que é administrativo. E a maioria dos que eu vejo não é devorador, é administrativo. É assim que eu tenho visto. Aí o cara vê o outro que não é cristão andando num carro zero, é o capeta que deu. Não, para de olhar o carro dos outros. É ou não é? Para de olhar o carro dos outros, a casa dos outros, para de observar. Como eu brinquei ontem no meio da igreja, e eu posso falar para vocês, é igual a história do papel higiênico. Autoexame, eu prego isso para falar sobre santificação, na verdade. Não falei ontem na igreja que é para não. Mas santificação. Porque quando você vai ao banheiro, você se limpa e joga o papel fora? Não. Você se limpa e examina. Ninguém joga fora antes de examinar, não. Joga. Não. Você limpa e examina. Limpa e examina. É qualidade total isso, gente. Isso é sistema globalizado, não é verdade? Isso é um negócio sensacional. Então pare de olhar o papel dos outros, olha o seu. O negócio é ou não é? Então você tem que ser desafiado aqui, ser desafiado a fazer muitas vezes o que você não quer. Você não gosta da música, mas ela vai tocar na sua igreja. Você não gosta daquela coreografia, assim, saltitando. Mas tem que dançar, tem a garotada que dança, vai fazer o quê? Você fala, não sinto poder nenhum nessa dança. Eu também nunca senti a glória de Deus quando alguém levanta assim as pernas, nunca senti. Que isso? Eu nunca senti. Mas é um negócio, você gosta ou não, mas tem que estar lá na sua igreja. Vou fazer o quê? É ou não é? Eu não posso fazer nada. Então, hoje, nós precisamos aprender que discípulo tem que estar preparado para fazer o que não. Amém? E Jesus falou para o discípulo, todo mundo no barquinho, todo mundo no barquinho. Todo mundo no barquinho. Eles não deviam estar muito afim de entrar, por quê? Porque a última experiência no barco, eles quase morreram afogados. Quase, tiveram que acordar Jesus, fala com o vento aí, eu não. Agora pior, agora Jesus disse, vão vocês que eu vou depois. Da vez anterior Jesus disse, passemos, agora Jesus disse, entra no barco e vão vocês.
Que eu vou depois, como é que ele ia depois se tinha um barco só? Não tinha jet ski, não tinha uma lancha, para pensar. É um desafio que às vezes Deus nos coloca. É ou não é? Mas eles eram discípulos, entraram no barquinho, já tinha 4 pescadores profissionais, não era à toa. Jesus mandou, ele disse, vamos que eu vou depois. Não falou também que horas ia. Você tem que entender que Deus tem o tempo dele. Às vezes ele vai demorar pra caramba, você vai ficar orando, Senhor, 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 igual o salmista, apressa-te me socorrer. E Deus não tem pressa, porque vai a hora que ele está afim, ele é soberano. Vou fazer o quê? É ou não é? E agora eles estão lá, vão, e Jesus ficou. E aí, olhe bem, o vento era... Não dá para me entender isso. Quem mandou eles ir? Então o vento tinha que estar soprando para onde, gente? Não era a favor? Você está na vontade de Deus, você é um ministro do Senhor, tinha que estar dando tudo certo para você. Por que o vento, só Deus gosta disso? E olha que Jesus tem autoridade sobre o vento. Na passagem anterior ele falou, vento, cala a boca. E o vento ficou quietinho. Falou para o mar, fica quieto, não quero nem marola. Agora é piscina, é ou não é verdade? Fica quietinho. Ele podia falar com ele, entra no barco, eu já falei com o vento. O vento levava você. Os caras estão querendo ir para lá e o vento está empurrando para cá. Os caras estão querendo ir para lá e o vento... É ou não é? Às vezes é assim na sua vida. Você está querendo que o negócio vá e o vento está soprando o contrário. O vento sempre sopra para o inferno. É. O vento sempre sopra para onde você não está a fim de ir. Às vezes, por quê? Porque é na adversidade que nós crescemos. As grandes histórias do seu ministério são histórias de dificuldade, adversidade. É ou não é verdade? Quando a gente para contar suas vitórias, você vem contar, puxa, tive esse problema, aconteceu isso. Porque é na dificuldade que nós crescemos. E os discípulos estão lá, enfrentando a dificuldade, remando com velinha, não podia ter até que baixar a vela do barquinho, porque se baixa, volta para onde? Não é? Baixou a vela e vamos no remo. E vamos derribando as ondas. É assim que nós vamos no nosso ministério. Assim, um pastor, eu lembro uma vez, um pastor, que o irmão falou com ele assim, pastor, eu queria falar uma coisa com você. Vice-moderador da igreja. A partir de semana que vem, eu venho para a igreja de bermuda. E o pastor falou, mas por quê? Ele falou, porque as irmãs vêm com saia na canela. Vêm com saia no joelho. E se as irmãs podem usar saia no joelho, os homens também podem usar uma bermuda. Senão é 2 pesos, 2 medidas. E eu gosto muito de usar uma bermuda, então estou avisando o senhor. Entendeu? É ou não é verdade? As irmãs não usam a saia aqui? Usam. Então a gente pode usar também. E o pastor falou, meu Deus do céu, o que eu faço? O pastor pensou, falou, Senhor, fala alguma coisa aí comigo. Como é que eu vou combater esse homem? E o pastor falou, quer saber de uma coisa, meu irmão? Aqui na igreja ninguém vai usar bermuda, não. No culto não vai usar coisa nenhuma, nem na canela, nem no joelho. Ele falou, por quê, pastor? Ele disse, porque eu detesto perna de homem. Eu tenho pavor. As irmãs ainda têm a perna meio acabadinha, bem acabadinha. Agora o homem com essas canelas tudo cheio de pereba, essas coisas terríveis. Não cuida direito. O senhor gosta de perna de homem? Fala sério, irmão. Ele falou, não senhor, não senhor. Então o que o senhor quer? Ele falou, vamos deixar esse negócio de bermuda para lá, entendeu? É na adversidade que nós crescemos. Não nas coisas difíceis, nos desafios. Então o vento sopra sempre para onde você não está a fim de ir. E presta atenção, Jesus disse, vão que eu já vou. Passou 6 horas da noite, 8 horas da noite, tudo escuro, o vento soprando contrário. Ele ainda estava no meio do caminho. E o vento jogando, e eles remando para lá, e o vento. 3 horas da manhã, aproximadamente, na 4ª vigília, vem Jesus, falou que ia, não falou a hora, só falou que ia. Okay? Vem ele andando em cima d'água. Só acredito porque é ele, gente. Não, estou falando sério. Pô, se fosse um mar tranquilo, até minha mente poderia imaginar. Um mar tranquilo e ele andando, já seria absurdo. A gente já tinha que jogar Newton no lixo. Dar uma surra, Isaac Newton. Mas tudo bem. Vai ele andando em cima da água.
Só que não era em cima simplesmente da água, é em cima de onda. Aí eu não sei como é que ele estava andando em cima da onda. Por isso que eu quero chegar no céu, que tem muitas coisas que eu preciso esclarecer. Vai ele em cima da onda. O discípulo lá, adrenalina na veia, todo mundo com medo. O barquinho vai afundar, nem todo mundo é pescador. Mateus era cobrador de impostos, não sei nem se sabia nadar, ok? Tá ali naquela tensão. E todo discípulo, todo obedecendo o mestre naquela tensão. Quando Jesus se aproxima do barquinho, alguém olhou e disse assim, viu um homem andando em cima d'água, aquele vulto. Alguém gritou, é um fantasma! Aí, querido, ninguém correu. Porque não tinha para onde correr. Se tem, não ficava um, cara. 3 horas da manhã, tudo escuro, tu com medo danado, alguém grita, é um fantasma! Você ia ficar? Fala sério. O texto diz que houve um alvoroço dentro do barco, todo mundo começou a gritar, e olha que não tinha mulher, hein? Era só homem, era só machão. Eram os discípulos que estavam lá. Aí Jesus gritou para acalmar, falou assim, calma gente, sou eu, Jesus. Aí Pedro, botou, sempre Pedro, botou assim, falou assim, é o senhor mesmo? E ao senhor, se é o senhor, manda eu ir aí. Pedro tá doido. Ele doidou. Ele nem viu, você já imaginou se fosse o capeta, falasse, vem. Pense onde Pedro ia parar. Ele nem sabia se era Jesus. Ele falou, se é o senhor mesmo, manda eu ir aí. Aí Jesus parou e falou, vem Pedro, vem. Tá a fim de vir, vem. Aí Pedro sai do barco. Se tinha uma coisa, alguém que sabia que afundava, era Pedro. Sai do barco. O lugar mais seguro a ficar naquela ocasião, onde era? Se você estivesse lá, você ficaria onde? Se eu estivesse lá, eu ia falar, Jesus, é o senhor mesmo? Dá um pulinho aqui, poxa. Falar que esse vento aqui, porque eu não. Mas Pedro não, Pedro falou assim, Senhor, se é o senhor mesmo, manda eu ir. Onde o senhor está? O mais confortável era ficar no barco. O mais confortável é fazer o que os outros 11 fizeram. A diferença, querido, é que Deus está procurando líderes que tenham coragem de sair do barco. Deus está procurando pessoas que tenham coragem de fazer o que ninguém está fazendo. É isso que Deus está querendo de mim e de você. Faça a coisa, e eu tenho feito. Vou falar para você, meu ministério tem prosperado. Tem lugar que eu vou pregar que os outros levantam e vão embora. Porque não gostam desse meu jeito simples de falar. E ainda bem que é só uns 2, 3%. Se fosse mais, eu ia rever meus valores. É lógico. Mas eu faço diferente, faço. E daí? Foi a maneira que Deus encontrou para me abençoar e para abençoar as pessoas através de mim. Eu contei para os irmãos aqui, esse dia, eu fui pregar numa igreja, olha como é que Deus faz. Falei, como é que eu cheguei aqui? Ela falou assim, a irmã estava varrendo o quintal, assim, à frente da casa. Quando foi jogar o lixo no ladrão, vi um DVD. Falou, vou ver isso aqui, está no lixo. Pegou o DVD, botou na sala dela, o marido estava assistindo, né? E ela até saiu, deixou o marido assistindo. Quando meu marido chamou a mulher, chamou os filhos, chamou todo mundo, estava lá. E aí Deus abençoou aquela família, foi até pregar na igreja deles lá. Olha como é que hoje, quando eu anuncio meu material, eu falo, compra até para jogar fora, compra, mas joga. Olha, Deus faz do jeito, mas faça algo de diferente. Pedro falou, deixa eu ir aí. Se você não gosta do que você está recebendo, mude o que você está fazendo. Faça algo de peça a Deus, Senhor, me dá uma estratégia. Pedro foi ousado. Ele disse, Senhor, eu quero sair do meu conforto. Eu quero sair da minha segurança. Eu quero desafio. Eu quero ir onde o Senhor está. Jesus falou, então vem. E ele saiu. Primeira pergunta que eu te faço. Quem foi atrás dele? Alguém foi atrás dele? Ninguém foi atrás dele. Porque às vezes Deus vai mandar você fazer. E não espere que os outros venham atrás de você. Deus vai ser contigo. Ele é suficiente para te dar vitória. Olhe. Pedro foi. Quando ele está quase chegando, ele olhou e falou assim, nossa, isso que eu estou fazendo é perigoso, hein? O cara está quase chegando. Ele estava a um passo de Jesus. Jesus só estendeu a mão e falou, ele olhou e falou assim, isso aqui tudo escuro, perigosíssimo isso, hein? Não sei que besteira que eu fiz de vir até aqui. Ele perdeu o foco.
Você vai muito bem andando sobre as águas, vencendo as circunstâncias, quando você consegue olhar mais para o seu alvo do que para os seus obstáculos. Quem presta atenção em obstáculo é ofuscado pelo medo. Pedro, então, quando começa a afundar, que ele perdeu o foco, Jesus falou assim: homem de pouca fé. Pô, um cara que andou do barco até lá, não pode ser chamado de pouca fé, né? Mas Jesus quis dar uma espetada nele. Falou: homem de pouca fé, segura aqui. Não sei como é que Jesus segurou. Jesus poderia falar: você vai me negar, então vai morrer aqui agora. Vai morrer agora, não é? Jesus segurou na mão dele, Pedro também não largou mais não. Voltou para o barco, agarradinho. Quando entrou no barco, o vento cessou. Olha bem, o vento cessou. Aí o pessoal que estava dentro do barco falou: verdadeiramente, o Senhor é filho de Deus. Mas Pedro deveria falar: mas vocês não foram lá fora. Falar que é filho de Deus aqui dentro é moleto, queria ver vocês ir lá, não é onde eu fui. Sabe qual é a diferença desse texto? Seria um culto de domingo da igreja primitiva, onde 11 homens poderiam se levantar e dizer na igreja: essa semana nós vimos um homem andando sobre as águas. Só que no culto de domingo da igreja primitiva, um homem poderia se levantar na igreja e dizer: o homem que eles viram andando fui eu. A diferença de Pedro para os 11 foi essa. Que quem sai do barco conta a história a respeito de si mesmo. Quem fica no barco conta a história dos outros. Você tem que decidir se você quer contar o ministério do outro está prosperando, a igreja do outro está crescendo, Deus está operando na igreja do outro, Deus está fazendo na igreja do outro, ou você quer falar: Deus está operando na minha igreja, o meu ministério está crescendo. Na verdade, eu estou indo adiante, eu estou vencendo obstáculos, eu estou rompendo barreiras, Deus está derramando a glória dele no meio do meu rebanho. Quem você quer ser? Você quer contar a história a respeito de você mesmo? Saia do barco. Fale para Deus hoje: Senhor, eu vou sair do barco. Vou sair, eu vou fazer o que ninguém está fazendo. Mas não faz besteira não. Faz coisas certas. E você vai receber o que ninguém está recebendo, amém? Feche seus olhos agora. Pode fechar que ninguém vai pegar nada seu. Isso, feche. Já falei bastante, não vou falar à noite. Vamos orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui diante de homens, ó Deus, que o Senhor tem separado para esta grande obra. Grandes líderes, grandes igrejas, homens de ministérios prósperos, homens de ministério em fase de prosperidade e homens que talvez não estejam vendo seu ministério prosperar. Que nós possamos sair daqui hoje, ó Deus, com o entendimento que o futuro de nosso ministério depende do cuidado que nós o tratamos, a seriedade que nós o tratamos. Senhor, em nome de Jesus, ensina-nos primeiro a administrar nossa casa, a não sermos hipócritas e a não pregarmos aquilo que não vivemos. Senhor, em nome de Jesus, ensina-nos, ó Deus, nos dar condições de fazermos o que ninguém faz, de termos coragem de largar o conforto da mesmice, termos coragem de muitas vezes fazer o que não queremos, mas é o que é necessário para que seja feito para o bem-estar de nosso rebanho. Que nós tenhamos a consciência de que a Tua vontade está acima da nossa vontade, ó Deus. Em nome de Jesus, trabalha, prospera, ó Deus, e abençoa a cada igreja aqui representada, a cada lar aqui representado. Muito obrigado, Senhor, por tudo, em o nome de Jesus. Amém. Vale um amém? Que Deus abençoe. Muito obrigado.